Parece que estamos ao vivo aí, conforme prometido, né? Bem, esperar o pessoal entrar, se conectar. Eu acho que é a primeira live aí que a gente faz, então, não parafraseando nenhum apresentador, não é nem a ideia, mas podem acontecer imprevistos, a gente tem, enfim, tá toda uma equipe aqui tentando exatamente passar o melhor das informações para vocês. Primeiramente agradecer, eu acho que agradecer a toda a estrutura que eu tenho, agradecer as pessoas que me seguem, a gente está com quase 3 mil seguidores junto ao Facebook, quase 500 seguidores aí no nosso Instagram, e a cada um, na verdade, o que a gente faz sempre é buscar informação, é tentar informar, tá? Então isso aqui não é um consultório, a gente não tem nem a pretensão disso daqui, mas é exatamente a gente tentar informar para que a gente possa, na verdade, aí você numa consulta possa direcionar para a gente o que vocês precisam, o que vocês querem junto. Então, assim, algumas perguntas que chegam para a gente, então a gente vai tentando dar uma explanação. Então, uma das perguntas sempre que a gente tem é, doutor, mas por que é importante tratar a dor? Né? Então, assim, a dor, quando a gente tem uma pancada, a gente sempre tem uma dor aguda, que a gente chama. E essa dor aguda, ela é protecionista nossa, tá? Mas se essa dor ela persiste, aí vira o que a gente chama de dor crônica. Então, por exemplo, uma dor no pós-operatório é importante? É importante, mas eu tenho que sentir essa dor no pós-operatório? Não, eu não preciso sentir essa dor no pós-operatório. Tá? Eu posso minimizar essa dor no pós-operatório. Tá? Então a dor aguda pós-operatória não é porque você operou que você tem que sentir dor. Tá bom? E então sempre tentar minimizar. E é exatamente essa dor aguda, se ela persistir, é que a gente vai ter o problema, na verdade. Se ela persistir, é que a gente vai causar o que a gente chama de dor crônica. A dor crônica, ela já baixa a qualidade de vida, ela altera o sono, ela altera o humor, ela não tem benefício nenhum. Tá? Algumas perguntas que chegam pra gente, na verdade, é, doutor, eu vou me curar com um bloqueio? Não. Então, assim, lembrando o que é o bloqueio. O bloqueio nada mais é do que a gente colocar alguma medicação em algum ponto específico do corpo, seja a coluna, seja joelho, seja um quadril, né, uma coluna cervical, uma coluna lombar, em que a gente possa, a partir daí, aliviar a sua dor, em que a gente possa, a partir daí, diagnosticar a sua dor. Tá bom? Recentemente, a gente teve no Messenger até uma pergunta da Priscila Navarrete. E aí essa pergunta foi bem interessante. Eu vou responder, até porque conheço a Priscila, uma paciente que a gente acompanha. E ela perguntou pra gente, doutor, qual que é a diferença, qual que é a vantagem e desvantagem, na verdade, que a gente tem com relação à bomba de morfina? Então, no gancho que eu estou falando exatamente dor aguda, dor crônica. Quando a gente tem, então, uma dor crônica, e essa dor ela tende a ficar mais difícil de controlar, então o que a gente controla? Como a gente controla a dor crônica? São com o uso de várias medicações. Que medicações? Então, a gente tem medicações analgésicas, os analgésicos fortes que são os opioides, dentre eles o mais comum é a morfina, e de antemão eu já falo, não é a mais forte de todos. Há muito estigma com relação à morfina e a gente pode vir e conversar sobre isso e explanar sobre isso, que é bastante importante. Então a gente tem medicações analgésicas, medicações opioides, medicações que a gente chama de gabapentinoides, que são os adjuvantes para dor. Muitas vezes a gente precisa entrar com antidepressivos. E com relação, na verdade, aos opioides, a gente precisa, na verdade, entender em que eles não têm uma dose teto. O que é isso? Então, assim, uma medicação, ela tem doses que elas vão aumentando. O opioide, muitas vezes, eles não aumenta essa dor. O opioide, na verdade, a partir do momento que eu vou utilizando, muitas vezes eu tenho que aumentar a dose dessa medicação para se ter o efeito. Então, a partir daí, logicamente que as medicações que a gente usa para dor, elas podem ter efeito colateral? Podem. E aí, o que acontece? Usar o efeito colateral que isso daí causa. É uma solução? É uma ferramenta. Tá? É a cura? É uma ferramenta. Vai se auxiliar para isso daí. Qual que é a desvantagem que a gente tem do uso da bomba de morfina? Vai ser um dispositivo que vai ser implantado no corpo.
Ele fica no tecido subcutâneo, muitas vezes em algum flanco do lado do abdômen, ou então mais ao lado mesmo, próximo do glúteo, né? Muitas vezes ao flanco do abdômen. E aí ele carrega, ele leva através de um catéter a morfina diretamente na coluna, diretamente, na verdade, que a gente chama de neuroeixo. Então a morfina, ela vai ser utilizada, né, como o opioide, como medicamento para dor, e aí eu potencializo a ação dela com uma menor dosagem de utilização. Com isso, eu diminuo efeitos colaterais. O efeito colateral, na verdade, é exatamente, então, náusea, sonolência, para quem nunca utilizou, e aí a gente também tem a obstipação, o intestino preso quando a gente faz uso dos opioides. Esse é um dos efeitos colaterais que eu não vou ter, na verdade, como é que se fala? Algo que passe, né? Então isso daí a gente precisa de medidas o quê? Medidas laxativas, a gente precisa utilizar bastante água, uma ingesta rica em proteínas, e rica em fibras, né? Verduras, legumes e uma alta ingesta de água. Então assim, o opioide, quando a gente utiliza, ele pode causar náusea, vômito, até sonolência? Pode ter isso daí. Isso tende a passar? Sim, isso tende a passar com a utilização da medicação. Mas o intestino preso, a obstipação, na verdade, aí não. Aí vai ser sempre algo permanente, algo que a gente tem que levar em preocupação. Quando a gente lança mão da bomba de morfina, esse efeito colateral a gente pode diminuir, entendeu? Então, para isso, é bastante importante a gente dosar o que cada paciente utiliza e, principalmente, aí também, a gente fazer um uso racional. Por isso que a gente tem, então, o que a gente chama de analgesia multimodal, tá bom? Eu espero ter respondido aí para Priscila Navarrete as vantagens e desvantagens. Como eu tô com a câmera, tá, explicar para vocês o que vai acontecer. Como eu tô com a câmera voltada, eu não tô vendo as perguntas que vocês estão fazendo, então eu vou ter que ler uma pergunta aqui agora. Então temos uma pergunta no vídeo aqui. O vídeo não está aparecendo aqui, como eu falei que era ao vivo, então para falar não está aparecendo. Me fala para mim então qual que é a pergunta. Pode falar, qual que é a pergunta que lançou? A Marta Pires Bragança, ela diz que tem um esporão no pé, que já fez vários tratamentos e já passou com o ortopedista e o mesmo disse que não tem o que fazer mais por ela e encaminhou para um cirurgião. E seria essa a solução para a dor dela? O que poderia comentar sobre isso? Então tá. Então assim, a Marta tá com um provável esporão no pé, uma que leva, na verdade, a um quadro de faceite plantar. Trabalhando até em um hospital ortopédico, até em serviços que tem especialização em ortopedia de pé, a gente tem, então, alguns procedimentos que a gente pode fazer. Um deles é um bloqueio, um deles é uma colocação de medicações lá exatamente na fáscia plantar, onde a gente pode minimizar isso daí, tá? Eu não sei qual que é o seu tratamento, que remédios você está utilizando, tá? Se já está nessa quadro de dor crônica, é importante a gente estar lançando mão de vários grupos de medicamentos para fazer o controle nisso daí, entendeu? Então, a gente precisa estar avaliando caso a caso. Eu nunca vou falar para você que não tem nada a se fazer, que não tem nada a ser feito. Sempre há algo que possa ser feito, ou para minimizar, ou para aliviar a dor, tá? Cirurgia, não sei se é o caso, né? Não dá, como eu te falei, para a gente julgar, né? Não estando vendo nenhum tipo de exame, entendeu? Então, a gente precisa estar realmente aí avaliando o que a gente está... Qual o quadro que a gente está lidando. Mas é possível aliviar? É possível aliviar. A gente tem feito alguns tipos de procedimentos com relação minimamente invasivos, né? Mas com relação à faceite plantar. Isso tem. Tem mais alguma? Não? Então tem outras questões que foram lançadas junto ao Messenger, na verdade, assim. Então, doutor, eu tenho uma dor crônica. Eu vou ter que tomar remédio para a vida toda? Eu não sei. Né? A grande questão dessa é, eu não sei se eu vou ter que tomar remédio para a vida toda, mas eu posso, na verdade, ter um controle e ter um tratamento para medicações, para que a gente tenha, na verdade, um controle da dor. E aí, então, assim, quando a gente fala de dor crônica, não é só a base da medicação que vai ser o meu tratamento. Eu preciso estar utilizando, na verdade, terapias multimodais, então vários medicamentos. E aí,
a gente tem um quadro muito grande de pacientes que têm dor crônica associados a uma depressão. Ou então, associados a uma crise de ansiedade, e que isso precisa ser tratado, tá? Então, é muito importante, isso tudo está acontecendo. Outra coisa que é importantíssimo estar acontecendo é a fisioterapia. Eu preciso associar a fisioterapia, eu preciso associar uma atividade física, tá? E como eu falei com vocês, o quadro da depressão, o quadro de ansiedade, ele também precisa ser tratado. Então não é incomum a gente ter o auxílio de vários profissionais junto com a gente. O psicólogo, o psiquiatra, o educador físico, tá? A gente precisa ter, então, lançar mão disso daí para que a gente possa trabalhar em conjunto. O Ed Martim queria saber mais sobre a dor na lombar. Tá. Então, a dor na região lombar, ela é uma das principais dores que acomete o ser humano. Há quem diga, na verdade, que a dor lombar, ela vai ser de até 95% da população mundial vai ter um episódio de dor lombar. A dor lombar, ela tem que virar cirurgia? Não. Não, pelo contrário. São mínimos os casos hoje, ainda mais hoje com a tecnologia que a gente tem, que vão evoluir para a cirurgia. Mas é preciso tratar, para que essa dor exatamente não vire uma dor crônica, na verdade, aí. Então, assim, a dor lombar, ela tem diversas etiologias. A gente tem que avaliar se essa dor ela tem uma irradiação, não tem uma irradiação para alguma das pernas. Se essa dor lombar, ela tem... Mas aqui está sempre apagando, né? Então a gente está tentando ainda manter o logo aí, para a gente sempre estar logado, para sempre estar lembrando das nossas redes sociais. Então, da dor lombar, a gente tem várias etiologias, né, do que a gente pode estar causando essa dor lombar. Essa dor lombar pode estar sendo causada por uma fraqueza muscular, por uma hérnia de disco, por uma artrose nas facetas, que são as articulações entre as vértebras. Então, é importante o exame físico, a história clínica e, se necessário, na maioria das vezes a gente vai pedir sim uma ressonância para que a gente tenha uma correlação entre o exame físico, a anamnese, a história clínica, juntamente com o exame de imagem. Outra coisa, o que eu faço para prevenir a dor lombar? O que a gente faz para prevenir dores, né, que fiquem crônicas? Atividade física. Atividade física é fundamental para que a gente possa, na verdade, estar atuando tanto como forma de tratamento, como forma também de prevenção às dores crônicas. Então, a gente se manter ativo, ter uma alimentação balanceada, é extremamente necessário para que a gente tenha uma qualidade de vida, né, melhorada. Pensando num futuro. O que eu quero, como eu quero estar com os meus 50 anos de idade, como eu quero estar aos meus 40 anos de idade, se a gente é mais jovem, aos meus 60 anos de idade. Ter uma longevidade com qualidade de vida. Então isso é extremamente importante para a gente estar lançando mão. A Andréa Cristina Teixeira, ela diz: boa tarde, doutor. Tenho fibromialgia há 10 anos e tenho dores fortes e deformações no braço e na mão quando estou em crise. Hoje atacou também as pernas e pés. Não consigo pisar no chão. Vou ter que parar a faculdade e por isso tomo Dolamin Flex. O que o senhor poderia me falar sobre isso? A fibromialgia é realmente uma doença que leva a uma dor crônica, né? Eu costumo colocar para os meus pacientes que para que se entenda, na verdade, eu faço uma analogia, que é como se fosse um megafone da dor. A gente vai ter a sensação da dor amplificada. Então, assim, o que eu preciso fazer? É preciso sempre ter uma disciplina de tratamento, tá? O uso medicamentoso é interessante? É interessante. Tem essa medicação que você utiliza, às vezes a gente tem que lançar mão de outras medicações também. E aí, conforme eu sempre falo, analisar cada caso é um caso, para a gente estar vendo se você pode ou não estar utilizando essas medicações, que medicações você já utiliza. Outra, a atividade física regular. É fundamental isso daí, tá? Diminuição de sobrepeso caso você tenha, então uma dieta equilibrada. A fibromialgia hoje tem cura? Não, ela tem um tratamento, tá? Em alguns casos que são avançados, que são mais graves, logicamente, o acometimento da dor, o acometimento desse sofrimento, ele vai ser aumentado. E é interessante notar que aí os pacientes com fibromialgia, eles sofrem muito preconceito, né? Porque
a pessoa ela não tem nenhuma alteração, vamos dizer assim, nos membros, ela não tem um membro amputado, né? É o que eu falo para os meus pacientes em consultório. Você está com o membro amputado? Você está sangrando? Como é que alguém vai acreditar que você está com dor? Entendeu? Então, os pacientes com fibromialgia, eles têm realmente uma dificuldade que as pessoas entendam o sofrimento que eles detêm, tá? E aí, por isso que eu também coloco que o tratamento junto ao psicólogo ele é fundamental. Por que isso daí? O psicólogo, isso eu coloco também em consultório, passo isso daí para abrir. Eu não julgo que o psicólogo vá te falar o que você deve ou não fazer. Mas sim para que você se fortaleça e para que você entenda que as decisões que você tomar, elas vão ter consequências. Ora positivas, ora negativas. E você saber dessas consequências. Então você tomar, na verdade, as rédeas novamente da sua vida e não deixar que a dor controle você. É você que controla a dor. O objetivo nosso sempre do tratamento, na verdade, nunca é zerar a sua dor. O objetivo nosso do tratamento é aumentar, melhorar a sua qualidade de vida. É para isso tudo que a gente está fazendo, toda essa gama de informações, para que você tenha competências, para que você tenha, na verdade, formação e informação, para que você busque uma qualidade de vida melhorada. Isso não vai fazer, talvez, que a gente zere a sua dor. Mas a gente vai fazer com que você melhore a qualidade de vida, vai fazer com que você, na verdade, tenha disposição ou tenha capacidade para que você faça as suas atividades corriqueiras, cotidianas. Tá? Então você volte a um convívio social. E isso, o paciente da fibromialgia, é importantíssimo, porque muitas vezes ele é excluído, na verdade, até pela família. Né? As pessoas começam a não acreditar no que está acontecendo, se a pessoa está ou não com dor. Né? A dor é sua. Shakespeare, né, tem uma frase que cada um sente a sua dor, né? Até então na própria arte, na própria literatura a gente tem a citação da dor. Cada um sente a sua dor, não tem como a gente sentir a dor pelo outro. E nisso voga muito o que está envolvido no que a gente trouxe de bagagem. Quantas vezes você já foi internado, você já não foi internado, você já fez cirurgia, não fez cirurgia? Cada um vai mensurar a sua dor. Eu não comparo dores, né, de um e de outro. Eu analiso as dores de cada um. A próxima é a Aline Garcia. Doutor, meu bloqueio já acabou o efeito e não tenho mais o convênio no Bartira. O senhor atende quais convênios ou indica algum colega que atenda esse convênio? Então, eu atendo em 4 lugares, né? E aí os convênios, não é que o doutor Augusto atende, então até esclarecer, então, uma pergunta interessante aí para também bem prática. Não é que o Dr. Augusto atende ou não o convênio. Eu atendo os convênios, na verdade, que os hospitais onde eu atuo atendem. Então nós temos 4 lugares de atendimento. O Hospital IFOR, em São Bernardo do Campo, o Hospital Bartira, em Santo André, o Hospital Brasil, também em Santo André, e na Clínica Cord, em São Caetano. Nesses 3 hospitais, Hospital Bartira, IFOR e Hospital Brasil, a gente tem uma gama aumentada de convênios que a gente atende. Na Clínica Cord, a gente tem uma gama diminuída de convênios, né? E aí atende mais particulares. Em cada um desses lugares também existe o atendimento particular, que vocês podem ver pelo site, lugares de atendimento. Tem a Adriana, que é a nossa secretária, ela tem o contato na nossa página, na Médico de Dor aqui. Vocês podem acessar no Face, no Instagram, para pegar o contato. E sim, há diferenças de preços de convênios. Cada lugar, cada estabelecimento faz uma política de comercialização da consulta. Né? Isso daí existe, não dá para a gente fugir disso, infelizmente. Né? Então, e com relação ao bloqueio, ele, como eu falei, ele é uma ferramenta de auxílio para tratamento. Ele não é a cura. Então, assim, não é nem que acabou o efeito, né? A gente não tirou muitas vezes a patologia, a gente aliviou a dor. Essa que é sempre a busca que a gente vai estar fazendo. Se ela puder passar em algum dos serviços ou entrar em contato com a gente pode talvez aí auxiliar melhor ela, onde que ela vai conseguir ter um acesso aí junto com a gente. A Aline Bibiano envia a seguinte questão. Doutor, sinto muitas cólicas e diarreia durante a menstruação. O que eu faço? Não dá pra gente simplesmente se responder, né? O que você deve fazer é, procurar um serviço especializado. Você já conversou com seu ginecologista que você, no período menstrual, você tem uma dor aumentada? Você já conversou com algum profissional de saúde sobre isso?
Então, assim, há alguma alteração hormonal sua? Você tem um fluxo menstrual aumentado? Há quanto tempo você está assim? Seu fluxo menstrual é regular ou irregular? Então, tudo isso a gente precisa investigar. O médico de dor é o especialista para isso? Não, a gente tem que dividir essa responsabilidade conjuntamente com o ginecologista, né, que vai saber avaliar a saúde da mulher aí muito melhor tecnicamente do que a mim. Posso te auxiliar nesse período menstrual para te aliviar as dores? Podemos aliviar as dores nesse período menstrual, mas é muito importante, né, saber se esse fluxo está adequado, não está adequado, se você tem um sangramento aumentado ou não, né, o que você sente nesse período para que leva até ter outros sintomas também, né, com esse desarranjo intestinal, enfim, o que está acontecendo. Então, primeira coisa, então, que ela perguntou, o que eu faço? Procurar auxílio, tá? Procurou auxílio junto a gente? Vamos procurar uma consulta junto ao seu ginecologista, se quiser, procura junto a gente também, para que a gente em conjunto, em trabalho em conjunto, e sim, eu vou ter não digo nem humildade, eu acho que hoje é uma necessidade a gente trabalhar em multiprofissionais, com várias profissões, com várias especialidades, para que a gente possa realmente, cada vez mais, te auxiliar nossos pacientes. Tem mais alguma? Temos. Legal, o pessoal está participando. A Miriam Nogueira. Estou com artrose no quadril direito e o ortopedista pediu para aguardar um tempo maior para a cirurgia de prótese porque sou nova, mas tenho dores e faço fisioterapia. O que me aconselharia? É uma pergunta capciosa. Bem, então, vou até passar como experiência minha, tá bom? Eu tenho prótese bilateral, então nos dois quadris. Tá bom? Exatamente, porque eu tive um quadro de artrose aumentado, né? E aí que levou a uma dor incapacitante, que levou, na verdade, aí a gente ter um quadro bastante importante de dor, que incapacitava realmente. E, relativamente, me considero novo, né? E aí, então, você já tem esse quadro. Então, assim, uma prótese, ela não é a sua articulação, né? Então é uma cirurgia de um grande porte, ela envolve riscos, né? E a gente tem que pensar também no quê? Num tempo. A prótese vai durar para sempre? Quanto tempo será que dura uma prótese? E aí, será que eu vou ter que fazer no meu tempo de vida? Será que eu tenho que fazer uma nova cirurgia para trocar essa prótese? Então tudo isso aí a gente tem que pensar na escolha, na decisão. Então não é simplesmente ir para uma cirurgia e realizar a prótese de quadril. Então o que a gente precisa entender é todo o que envolve tudo isso daí. A gente precisa entender também como é que está a sua articulação, né? Qual é o comprometimento dela, qual é o motivo da prótese que a gente vai estar sendo realizada. Então, assim, discutir com o seu cirurgião, né? Se precisar de auxílio, a gente também coloca para a gente poder estar realizando aí será que algum bloqueio pode te aliviar? Né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente pode só estar realizando aí algum alívio disso daí. Quando a gente tem dor, é preciso que a gente tenha, na verdade, sempre o quê? Que a gente faça uso das medicações de forma ordinária. Como se fosse uma medicação para pressão arterial, como se fosse uma medicação para diabetes, para que eu tenha horários de tomadas, para que eu tenha sempre, então, um auxílio contínuo na minha analgesia. Entendeu? Então, isso daí é importante para a gente ter um controle mais adequado da dor, seja ela o que for. Então, a gente precisa de tudo isso daí para poder estar auxiliando você e para poder estar vendo qual que é o seu quadro, qual que é teu grau de comprometimento, né? A prótese de quadril, ela tem comparada às cirurgias, é uma das cirurgias ortopédicas com maior resultado que a gente detém, né? De satisfação. Mas não deixa de ser uma cirurgia de um grande porte, tá? Comparada a todas as cirurgias que a gente detém, né, a cirurgia de maior satisfação é a catarata. E até dá pra gente entender mais ou menos por quê. Porque os pacientes, eles saem praticamente cegos, né? E aí eles entram no consultório, né, do oftalmologista aí quase que cegos, uma dificuldade de visão muito grande, e eles saem com uma visão melhorada. Então isso daí é um dos sentidos nossos, então é muito importante. A prótese de quadril, dentre todas as cirurgias, é a segunda de maior satisfação. E dentre as cirurgias ortopédicas, ela chega até aí em primeiro lugar de satisfação. Mas, então, repetindo,
não quer dizer que seja a solução ou que não detenha riscos. Então, tudo isso daí a gente tem que pesar muito bem. Fala, o pessoal está se movimentando aí, eu fico aqui, meu Deus, eles querem falar comigo, não querem falar comigo, o que está acontecendo? É um elogio de uma paciente, a Paula Pinheiro. Ela disse, esse médico é maravilhoso, eu passo com ele. Obrigado, Paula, obrigado aí. Obrigado, na verdade, até aproveitando a oportunidade. Obrigado por todos os pacientes que falam junto com a gente aí, para estar elogiando. É muito gostoso, porque a gente consegue ter um feedback do trabalho que a gente está realizando, né? A gente escolhe ser médico, talvez para ajudar as pessoas, né? E é o que eu falo sempre em aulas que eu participo, aí vocês veem também até nas redes sociais, várias aulas de educação continuada que eu tenho a oportunidade de fazer. E aí o que a gente tem é que tratar a dor é algo muito humano, né? Quando a gente escolhe ser médico, a gente, lá na raiz, né, a gente quer realmente aliviar as pessoas, a gente quer curar as pessoas, né? E o tratamento da dor, né, ele traz exatamente isso, essa voga pra gente, a gente tratar, a gente visualizar, a gente se colocar no lugar do outro, né? E é esse exercício diário que eu tento fazer para que os pacientes se sintam mais confortáveis. Muitas vezes a gente não vai conseguir a cura, mas eu acredito muito que a gente vai conseguir sempre aliviar, entendeu? Então, pra gente é muito importante isso daí para estar realizando aí. Mais alguma? Não? Temos o Matheus Calheira. De repente ela saiu. Qual a diferença entre bloqueio e infiltração? Tá bom. Então essa pergunta aí até é técnica, na verdade. Então, assim, bloqueio é quando eu vou estar colocando alguma medicação numa estrutura neural, numa estrutura nervosa. E a infiltração é numa estrutura articular, num tendão ou numa articulação ou no músculo, tá? Mas, basicamente, a gente vai estar levando a medicação para junto do lugar onde tem dor. Os bloqueios, eles podem ser, vamos colocar assim, de dois tipos. Eles podem tentar te tratar a dor, e eles podem tentar localizar onde é a dor. Então eu coloco a medicação num ponto específico. Melhorou? Ali é o ponto de dor. Ali então ela está a causa da dor. Não melhorou? Eu tenho que buscar outras causas. E os bloqueios quando a gente chama que eles tendem a tratar, é que exatamente, se eu fizer esse bloqueio, eu vou cessar essa dor, e aí ela vai ter uma longevidade, um tratamento prorrogado disso daí. Então a gente sempre tenta, para cada caso, um estudo. Mas a diferença então de bloqueio e infiltração, ela é muito na essência mesmo. O bloqueio ele vai estar ligado à colocação de medicações para parar a dor em estruturas neurais, no nervo, né, colocando bem aí na linguagem. E quando é articulação, né, a gente faz uma infiltração. Quando é um tendão, a gente faz uma infiltração. Então, quando a gente faz um procedimento minimamente invasivo de bloqueio, a gente muitas vezes a gente pode estar fazendo no mesmo procedimento, tanto um bloqueio quanto uma infiltração ao mesmo tempo. Tá bom? Por enquanto é isso. Bem, então, aproveitar mais uma vez, agradecer os elogios que a gente recebe das redes sociais, aí, acho que todo o trabalho que a gente faz. Agradecer a toda a nossa equipe que a gente vai junto com a gente e que tenta levar da melhor forma possível, da forma mais clara possível para vocês. Tratar a dor, ela não é fácil para os pacientes, não é fácil para a gente, profissional de saúde, é realmente um desafio que a gente tende a fazer, tá? Agradeço aí a equipe que conta com a gente, agradeço vocês já devem ter, quem é minha paciente conhece as pessoas que me auxiliam, mais particularmente a Valéria e a Adriana, então agradeço imensamente o trabalho que elas fazem, porque senão a gente não consegue dar conta de tudo isso daí. E principalmente assim, os pacientes eles tendem a perguntar muito qual o valor da consulta, tudo, né? E aí a gente sempre vai responder no privado para preservar, na verdade, até a individualidade de cada um, né? Então, tem muitos pacientes que mandam para a gente as perguntas: doutor, o que eu faço? O que eu tomo de remédio? Eu não vou poder responder isso daí. Até a legislação do Conselho Regional de Medicina me proíbe realizar esse tipo de discussão aberta,
Tá? Não faço isso também, né? Não é que eu levo para o privado, né? Na conversa particular para fazer isso daí. Não vamos fazer isso daí, não é o objetivo, não é o fórum em questão disso daí. Mas a gente leva a conversa realmente para a mensagem privada, para preservar, na verdade, aí a individualidade e o respeito junto a cada paciente. Essa é a nossa preocupação, tá bom? Então, se você manda uma questão, né, e aí vem a Adriana ou vem eu respondendo no privado para a mensagem, eu vou te mandar uma mensagem privada, não entendam mal. Pelo contrário, é realmente uma preocupação aí aumentada para que a gente tenha isso daí, tá bom? Mais alguma questão está surgindo? Não, o pessoal está vendo. Aqui, ó. A Sônia Flores. Tenho artrose na coluna e nos joelhos. Tá. Então, a artrose, na verdade, aí é um grande desafio que a gente tem, né, para tratamento. E tenho a oportunidade até de estar realizando atualmente uma pós-graduação que a gente chama de medicina regenerativa, em que com o que a gente chama de ortobiológicos aí, a gente está tentando, não digo novamente, não digo a cura, mas tentar aliviar sempre, né, essas dores, as deformidades, enfim, que existem nas artroses das articulações. Então, a artrose do joelho, na verdade, ela vai limitar a movimentação do seu joelho, ela vai limitar o seu caminhar, ela vai causar dor, né? Tal qual da coluna. Então, primeira coisa, diminuir sobrepeso, tá? Manter uma prática de atividade física mínima, porque daí a gente vai conseguir se manter em mobilidade. E quando a gente fala em atividade física, muita gente tem um preconceito. Mas, doutor, eu vou para academia? Porque eu preciso te manter em mobilidade. Eu preciso que você se mantenha ativo. Isso é fundamental, né? Além de trazer um convívio social também que é de extrema importância. Então, a gente tem que desmistificar quando a gente manda para academia, quando eu mando para muitos pacientes fazer musculação, né? O objetivo é manter uma mobilidade, manter um tônus muscular aumentado, que isso pode sim te levar a uma melhora da qualidade de vida, com uma longevidade também aumentada. Então isso pra gente é de fundamental importância. E aí, junto às artroses, é tentar ver qual que é o grau seu de artrose, o que pode ser feito, então talvez reduzir, não reduzir, frear, né, essa artrose e minimizar a dor, né? Então, não sei se você já passou com algum especialista de joelho que ele já até indicou algum procedimento mais invasivo, né? Em alguns casos, sim, a gente vai precisar lançar mão de próteses para que se tenha uma regeneração ou uma funcionalidade do membro. Então... Temos mais uma aqui. Diga. Jocineide Silva. Ela tem... Condromalácia patelar e fibromialgia. Agora aqui está funcionando aqui também. Agora eu estou pegando aqui. Ó, a Silvana Girardi mandou um abraço para mim. Tem aqui. Agora eu consegui ver aqui a galera toda aqui falando. Obrigado por estarem assistindo aqui. Então aqui a Jocineide tem condromalácia patelar e a fibromialgia. Então até é interessante, né? Um paciente com fibromialgia, ele vai ter, talvez, todas as patologias aí envolvidas. Entendeu? Ele vai, às vezes, pode ter uma hernia de disco? Pode. Ele pode ter alguma patologia maior? Um lúpus? Pode. Tá? Não é porque ele tem fibromialgia que ele não tem outras patologias, né? Então a condromalácia é uma patologia no joelho, na articulação, na cartilagem, né? E aí ela leva a um desgaste, ela leva a dor, em que a gente, na verdade, precisa realmente ou tratar para frear, ou até mesmo, na verdade, atuar de uma forma mais invasiva. É possível fazer alguns bloqueios para melhorar a dor, né, no joelho, para melhorar a condromalácia, mas muitas vezes a gente precisa frear. Atividade física é extremamente importante? É muito importante a atividade física. Ó, peraí que vai acabar a bateria no celular, tô vendo aqui a Thaís desesperada, né? Então aqui a gente já faz, já para, tem problema nenhum, liga na tomada, tá tudo bem, tá tudo bem. Falei que era ao vivo que tinha uma dessas, então não tem... enfim, a gente não é aqui nenhum estúdio de TV, nada. Ó, vai balançar aqui o celular, Thaís, balança o celular normal, entendeu? Que assim já coloca na tomada e a gente não perde aí nada.
Feito, deu aí, viu? Tranquilamente, sem problema nenhum. Podia ligar também no computador, né? A gente não pensou, né? Aí, viu? Tá bom, vamos pra próxima, já não acontece isso, pessoal. Dor na nuca? Quem que mandou? Neuza Giordani Salvador. Tenho dor na nuca e coluna cervical, tórax, lombar. Qual? Frio no joelho, tornozelo e calcanhar e muita dor. Não dá pra gente explanar tudo que a gente tem, né? Então, assim, essas dores em várias articulações, né? E até a paciente falou frio, né, no joelho. Então, quando a gente tem uma alteração da sensibilidade, é comum a gente ter esse quadro no que a gente chama de dor crônica, né? No que a gente chama também de dor neuropática. Então, a gente precisa avaliar o quanto que isso está envolvido, o quanto que essa dor neuropática está presente ou não, né? E isso aí é com o exame físico, a história, desde quando tem essas dores, né? O que levou a isso, né? Se você trabalha, se não trabalha, se tem um quadro aí de sobrepeso, entendeu? Para a gente poder estar atuando. Será que a gente vai conseguir zerar essas dores? Zerar? Não, talvez não. Como eu te falo, nunca é o objetivo do tratamento. Mas o objetivo do tratamento é a gente manter uma faixa de analgesia, manter uma faixa terapêutica das medicações em que eu não tenha tantas crises, né? Em que a gente possa aí ter uma qualidade de vida melhorada. Então, logicamente, quando a gente tem essas dores cervicais, coluna torácica, lombar, né? Sozinho eu não vou conseguir. Então, eu vou precisar de fisioterapia e essa disciplina, porque os pacientes falam, doutor, eu já fiz tantas sessões de fisioterapia. E eu preciso que você continue fazendo, eu preciso que você continue esse tratamento para que a gente realmente tenha uma continuidade disso daí, para que a gente realmente tenha uma longevidade, pensando na não progressão da doença. Então, toda terapia auxiliar vai ser muito bem-vinda nisso daí. E é preciso entender também o que levou a isso daí e qual é o quadro, a situação que está. Tá bom? Mais uma. A Ângela Maria. Doutor, tenho fibromialgia, escoliose na coluna, tenho dores horríveis e não consigo fazer mais nada, não sei mais o que fazer. Então, então alguns quadros aí, né? Como eu coloquei, não é que um paciente que tem fibromialgia, ele não vai ter outros quadros associados. Sempre quando uma paciente vem para mim e fala, doutor, me falaram que eu tenho fibromialgia. Eu falo, tá, tudo bem, a gente tem fibromialgia, e aí a gente precisa entender se esse diagnóstico, primeiro, se esse diagnóstico é real ou não, tá? Vai balançar aqui a câmera, tá tudo bem, balança a câmera, arrumou, legal, beleza. Então, continuando, eu preciso entender se esse diagnóstico, como é que ele foi feito, como ele não foi feito, tá? E daí escoliose, o grau dessa escoliose, quantos anos você tem, quanto tempo você tá, qual é o acometimento dessa escoliose, né? É uma patologia de tratamento cirúrgico, não é uma patologia de tratamento cirúrgico, então como é que a gente vai estar lidando com isso daí? Então essas dores, e aí leva exatamente ao quadro que você colocou, que não sei mais o que fazer. A primeira coisa é não entrar em desespero. A gente não vai se desesperar, tá? A dor ela vai te causar um sofrimento, a dor ela vai te causar uma angústia, ela vai te causar ansiedade, mas a gente não pode se desesperar. Há sempre algo a se fazer para aliviar. Quando não é possível curar, é sempre possível aliviar. E aí, tudo que está envolvido na dor crônica, né? Eu tenho uma depressão associada, eu tenho uma ansiedade aumentada, tudo isso daí a gente precisa estar analisando para poder estar te auxiliando. Né? O que levou esse quadro de escoliose? Hoje você pode praticar uma atividade física, não pode praticar atividade física, né? Quantos anos você está, quantos anos não, há quanto tempo. Então, toda uma gama de informações a gente precisa ter para estar auxiliando. É sempre possível auxiliar? Sempre possível auxiliar. Eu nunca vou falar para nenhum paciente, não tem mais nada a fazer. Não falo isso, não tem como a gente falar isso. É sempre possível a gente fazer alguma coisa. Curar? Não. Eu não prometo aquilo que eu não vou cumprir. Podem ter a certeza disso, é uma prática minha do consultório, dos nossos ambulatórios, que a gente não vai ter como cumprir. A gente não vai falar o que a gente não possa cumprir. Mas que, então, é sempre possível auxiliar, é sempre possível auxiliar.
O Michael Ismanioto. Oi, doutor, boa tarde. Me fala um pouco sobre as dores crônicas e sobre artrodose. Artrodese. Artrodese. Abraços. Então tá. Então a artrodese, na verdade, da coluna aí, é a colocação de pino e parafusos, na verdade, placa, umas hastes que a gente vai ter que fazer para que a gente faça uma fixação da coluna mediante alguma cirurgia em que a gente teve uma instabilidade dessa coluna. Então, quando a gente tem um paciente de dor crônica, a gente tem, então, alterações de humor, alterações de sono. Então, em muitos dos pacientes, eles vêm com isso. E aí, apesar de hoje a gente exatamente estar utilizando a rede social, a gente tem que fazer uso saudável da rede social, né? Saudável do uso do celular. Por quê? A gente fica com isso, né? E aí, para dormir, a gente tem uma dificuldade do sono, então é preciso fazer uma higiene do sono, tá? O uso de medicações para dormir é o ideal, não é o ideal, aliás, mas muitas vezes se faz necessário, tá? Então, mas é fundamental aí exatamente a gente ter uma consciência do que está acontecendo e do que a gente pode minimizar ou não. Muitas vezes em pacientes ansiosos, né, eles tendem a não conseguir dormir pensando no dia seguinte. E aí a gente tem que ressignificar a vida para que, olha, o que eu tenho controle? A gente tem controle na reação que a gente detém. A gente não tem controle no que a gente pode, no que a gente vai acontecer ou não. Então isso precisa... Aqui o pessoal me avisando que desligou. Aí, voltou, vai voltar? Vai voltar já. Boa. Eu sempre costumo falar com todos os meus pacientes. Um navio em cima da água, ele navega. A água, quando entra dentro do navio, ele afunda. A culpa não vai ser da água, tá? Então a gente precisa entender o que acontece, o que aconteceu com a gente, e a gente realmente poder estar nos auxiliando. O que dispara, qual é o gatilho que faz eu ter um aumento de dor, o estresse no trabalho? Então tudo isso ao longo dos anos somados leva a um quadro de dor crônica. Por isso que eu falo, as medicações elas vão auxiliar? Elas vão auxiliar. Elas vão ser a cura? Não. Elas não são a cura, né? A gente tem várias ações em conjunto que daí vão ser a cura pra gente. Então a gente tem diversos profissionais que atuam junto com a gente para estar auxiliando a gente nisso. Então, o Maicon que mandou a pergunta, é bastante importante a gente entender, né? Ele entender que é preciso ter disciplina para que a gente faça exatamente um tratamento de dor. Torno a dizer, como eu já disse, não é fácil nem para a gente, porque a gente vê a angústia dos pacientes, né? Não é fácil para os pacientes, não é fácil para os familiares, mas sempre é possível. Continuando na questão da artrodese, o Rafael Pires, ele pergunta, paciente com artrodese sente dores depois da cirurgia? Se eu falar que não, e aí depende, né? Depois da cirurgia, em que tempo? Né? Então, depois da cirurgia, depois de uma semana, depois da cirurgia, depois de 2 meses, depois da cirurgia, depois de 3 meses, depois da cirurgia, depois de 1 ano. Então, há todos esses quadros aí para a gente estar analisando. Sentir dor, muitas vezes ela pode ser esperado, dependendo do tempo cirúrgico, e aí a gente vai tratar na dor que a gente chama de dor aguda, tá? E ela pode ter tido uma memória de dor, que é a dor crônica. E aí a gente também tem que atuar exatamente com tudo isso que eu falei. Para quem tem artrodese de coluna, ver qual foi a artrodese, qual foi o tipo de artrodese que foi feito, isso aqui devia ficar para sempre, mas não fica. 3 anos, então. Aí nesse quadro, então eu tenho um quadro de dor crônica, né? É preciso entender se eu fiz toda a reabilitação necessária, se eu ganhei a musculatura novamente necessária para a gente poder estar atuando. E é preciso, então, também, assim, com esse quadro de dor, a gente utilizar medicações para minimizar essa dor e as ações não medicamentosas para que eu também possa continuar trabalhando e melhorando, né? Não é simples, não é fácil, mas é sim possível, tá? Sempre lembrar disso. É possível melhorar, tá bom? Salvador, gostaria de saber onde que é o seu consultório. Então, como eu falei, vamos repetir, eu tenho 4 lugares de atendimento. Hospital IFOR,
em São Bernardo do Campo, Hospital Bartira, em Santo André, Hospital Brasil, que também se localiza em Santo André, e aí um consultório, uma clínica, que é a Clínica Acorde, em São Caetano do Sul. Nos lugares do Hospital Oifor, Hospital Bartira e Hospital Brasil, a gente tem uma gama aumentada de convênios que a gente atende, e na Clínica Acorde é um pouco mais reduzido e a gente faz em todos os lugares atendimento particular também. Tá bom? Em cada um dos lugares tem uma diferença de preço? Tem. É o Dr. Augusto que determina isso? Não, não é o Dr. Augusto. Tem os preços de acordo com os lugares de atendimento. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Então seguimos o jogo aqui. A Eliane Alvarenga. Tenho hérnia de disco, lombalgia, nervo ciático, osteoporose no joelho, sou diabética e tenho pânico de operar a coluna. Tá. A gente precisa realmente aí entender se o seu quadro é cirúrgico ou não. Falar que tem a hérnia de disco é algo, mas o que a gente sente mediante a gente ter a hérnia de disco? Então, essa dor, ela vai para alguma das pernas, ela não vai para alguma das pernas, ela está associada muitas vezes a uma sensação de formigamento, né, que a gente chama aqui, tecnicamente é chamado de parestesia. Não. Como é que é a sua dificuldade? Eu não tenho dificuldade para se locomover, eu tenho uma dificuldade para dormir. Quando que piora a dor? Piora a dor quando sentado, quando deitado, quando de pé. Tudo isso daí a gente vai precisar entender, a gente vai precisar saber para que a gente possa te aliviar. O bloqueio pode ser uma boa ferramenta? Pode. Pode não ser uma boa ferramenta? Pode, às vezes não tem indicação, né? Então, para isso que a gente vai precisar analisar. Quantas vezes já procurou algum profissional de saúde para ver, algum ortopedista? Não, tenta ver com a gente, que a gente possa te auxiliar. E da osteoporose, realmente, ao longo do tempo a gente tem uma perda, né, da massa óssea. E o que fazer para não ter essa perda de massa óssea? Vamos lá, de novo, atividade física. Atividade física é fundamental para que eu tenha uma longevidade com qualidade de vida. Pessoal, se a gente não mudar a disciplina, se a gente não investir em saúde, a gente não vai ter, né, sucesso. Então, é fundamental, é muito importante a prática de atividade física. Principalmente hoje numa sociedade que é extremamente... o estresse é incipiente, né? As cobranças no trabalho, seja qual for o seu trabalho, o meu, o seu, seja qual for o seu trabalho, a gente tem uma gama aumentada de metas, de resultados. Isso não vai mudar, né? A gente é que tem que mudar e a gente tem que dar prioridade para isso. Quando um paciente vem para mim e fala, doutor, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Talvez não haja prioridade em você realizar essa atividade física. Eu entendo perfeitamente, né? Doutor, meu problema é financeiro até para realizar essa atividade física. Será que a gente não consegue fazer essa atividade física em alguns centros comunitários, em SESC, buscar alternativas? Não nos acomodemos mediante as nossas dificuldades. Não nos acomodemos mediante as nossas dificuldades. É extremamente importante isso daí. A gente tomar as rédeas da nossa vida e ter prioridades. O que eu quero estar fazendo daqui a um mês? O que eu quero estar fazendo daqui a um ano? O que eu quero estar fazendo daqui a 5 anos? Projetar. E aí, realmente, trabalhar em cima disso, né? Uma analogia que eu também costumo fazer para vários pacientes. Você precisa fazer uma limonada, você precisa tomar uma limonada. Você não plantou o limão ainda. Então, esse tipo de atitude, ela é importante, sim, na dor crônica. Porque daí a gente consegue tomar as rédeas da nossa dor, consegue tomar as rédeas do nosso corpo e aí ter um aumento, uma melhora da qualidade de vida. O Olar Cafagni pergunta, doutor, é possível ter um pós-cirúrgico sem dor? É possível ter um pós-cirúrgico sem dor, né? Então, falando aí da dor aguda pós-operatória, caiu o microfone, peraí. Boa, viu? Tá tudo bem. Vamos lá. Então, é possível ter uma dor aguda pós-operatória controlada? Sim, é possível. E aí ela envolve uma gama de profissionais, né? Então, desde o anestesiologista, que vai estar cuidando de você, para realizar as medicações no intraoperatório. E aí a gente tem o que a gente chama de um quadro que é a analgesia pré-emptiva. O que é isso? É realizar a analgesia antes mesmo que a gente tenha deflagrado a dor.
Em vários serviços isso já é praticado com frequência, com o uso de várias medicações, para que a gente então tenha o quê? Que você se sinta-se analgesiado antes mesmo que o cirurgião faça isso daí, faça a incisão, faça a cirurgia. E depois a gente tem exatamente a continuidade disso daí, com medicações, vários tipos de medicações, e aí respeitando a individualidade de cada um, o porte cirúrgico que foi realizado, o tempo de recuperação, para que se tenha uma analgesia adequada. E aí o segredo também, o que é? Além da gente fazer essa gama de atitudes, então da analgesia preemptiva, o cirurgião, né, realizar as prescrições conjuntamente com toda a equipe do hospital, é saber que, então, assim, a dor é sua, né? A gente não compara a dor sua com a de outro paciente, a gente vê qual que é a sua dor, porque isso daí é que traz uma individualidade, né? Então é bastante importante, é bastante fundamental em que, caso não tenham te perguntado se você está com dor, fale, olha, eu estou com dor, eu precisava de remédio para dor, tá bom? Diga. Vamos lá. Eliséia Silveira... Ai, cadê isso? Eliséia Silveira Galego. Doutor, eu tenho tanta dor que dá até vergonha de dizer. A qualidade de vida é péssima. Eu estou querendo fazer uma consulta. Mudei hábitos de vida, emagreci, faço caminhada, mas ela continua. Aí a dor não passa. Então tá. Então assim, primeiro é não se desesperar, tá bom? Não entrar num desespero que a dor não vá passar, porque sempre a gente vai poder sim aliviar a dor, tá bom? E aí, o que é importante a gente estar lembrando? Em que esse quadro de dor, ele leva a uma baixa autoestima, ele leva a uma baixa expectativa, na verdade, que se passe. Então, assim, não tenha vergonha de expressar a sua dor, não tenha vergonha de ter um acompanhamento. Não é demérito nenhum isso daí, não. O que você não pode é não ter, na verdade, aí o cuidado, né, frente a toda essa gama de problemas que a gente tem. Às vezes, até numa espera nossa de consultório, a gente vai entender e vai ver que vários pacientes eles estão na mesma situação que a gente. Entendeu? E aí a gente consegue até compartilhar, e aí com as histórias, né, até minha mesmo, até pelas próprias cirurgias que eu já detive, falar, ó, todo mundo tem problemas, todo mundo tem situações em que a gente vai ter aí, enfim, a gente vai ter necessidades diferentes. Então é muito importante que você não tenha essa vergonha não, o que não pode é deixar de procurar ajuda. Analgesia para fibromialgia na coluna, ciático e joelho. O que fazer? Então, aí a fibromialgia, só para conceituar, né, ela não está na coluna. Né? A fibromialgia é uma doença sistêmica de cada paciente. Né? E aí eu posso ter, associado à fibromialgia, eu posso ter um quadro de dor na coluna, de dor no joelho, em que eu tenho alterações na coluna, em que eu tenho patologias na coluna. Tem mais alguma aí chegando? Conseguiu montar ali o computador com a tomada? Isso. Tudo bom? Então, assim, o que não pode, os pacientes, às vezes, têm tanta dor que a gente vê nos comentários, a gente vê nas perguntas, a gente vê no consultório, né? Leva a um quadro de desespero. E aí eu não posso ter esse quadro de desespero deixando eu se levar, tá? Nem sempre os dias serão bons. Nem sempre a gente não vai ter crises de dor, às vezes a gente vai ter crise, às vezes a gente vai ter dias mais difíceis. O frio muitas vezes piora a dor para muitos pacientes. Pacientes com fibromialgia vão sofrer bastante, pacientes com endometriose, né? Vários tipos de dor crônica. Não posso ter uma não atitude, falar que não tem mais jeito e se entregar, tá? Não desiste, tá bom? Tenta sempre procurar informação, tá? Procurar buscar auxílio. Eu não me dei bem com tal médico. Tudo bem. Também não é algo incomum. Porque a medicina, a gente tem, nós médicos somos seres humanos. E aí, muitas vezes a gente não vai estar num dia adequado, enfim, vai estar também com problema pessoal e o profissional não vai ter a atenção necessária que você merece.
Mas não deixa de procurar essa atenção, não deixa de procurar auxílio para que você possa ser cuidado. Então, para quem tem dor crônica, é uma disciplina o tratamento, tá? A gente precisa realmente estar atuando aí conjuntamente. Então a Elisele aqui que mandou, não tem essa vergonha não. Vamos melhorar essa qualidade de vida, tá? Não é preciso ter vergonha, né? É um problema e eu acho que assim, se não tiver a solução, tem alívio, tem tratamento. Então é isso que a gente vai buscar. Estão tentando ler ali, o pessoal está meio cegueta também. A Nayara Santos. Doutor, muitas pessoas com dor crônica não acreditam que possam estar num quadro de depressão. A dor e a depressão estão realmente relacionadas? Como saber se minha dor tem a ver com um quadro depressivo? Tá, é uma pergunta super bacana. E aí, assim, e também tecnicamente complexa. Então, assim, existe dor psicológica? Não temos dor psicológica. A dor que você sente, ela existe e é real, tá? E aí, o que acontece com relação à depressão? Porque às vezes a gente tem associados a depressão junto com a dor. Então, o que a gente precisa entender? Que quando a gente tem um quadro de dor crônica, muitas vezes eu tenho o quê? A qualidade de vida diminuída, uma baixa autoestima, e isso leva a quadros depressivos. Tá? Dá para se dizer que a cada 3 pacientes com dor crônica, 2 têm depressão associada a um quadro de ansiedade. Cada 3 pacientes com depressão, essa ansiedade, 2 vão ter dor crônica associadas. Então, são patologias que elas caminham muito juntas. E aí a gente percebe que a dor ela não é psicológica, mas ela vai estar intimamente relacionada ou maximizada ou minimizada pelo nosso aspecto psicológico. Então a dor frente ao nosso aspecto psicológico, ela é extremamente necessário ser tratado, tá? O que a gente precisa fazer mais? Pega aqui aí. O que a gente precisa fazer? É tratar tudo, né? Então é tratar a causa da dor, é tratar o nosso psicológico, é nos fazer entender que a gente precisa ter atitudes positivas, o que deflagra essa dor, o que não deflagra essa dor, né? Então isso tudo a gente precisa estar sendo norteado para estar visualizando. Então a pergunta é muito perspicaz e eu acho assim, elas são intimamente ligadas, mas são patologias diferentes e a gente atua isso daí conjuntamente. A última pergunta? O pessoal está falando que é a última pergunta, então tá bom, temos a última pergunta. A Sandra Rego fala, eu tenho politendinites, epicondilite bilateral, túnel do carpo e fibromialgia. São dores insuportáveis no ombro e a dor está descendo na minha perna esquerda. Tomo medicamentos fortíssimos, mas sei que preciso emagrecer. O INSS me mandou procurar um especialista em dor, mas eu choro muito. Aí é exatamente... Eu acho que resume todo um compêndio aí do que a gente conversou, né? E aí eu agradeço ela por compartilhar esse sofrimento, por compartilhar essa informação, por estar até se expondo de uma certa forma e para a gente poder auxiliá-la, né? Na verdade, isso daí. Então, assim, muita gente nos fala do INSS, né? E a gente não tem poder sobre isso daí, então, assim, envolve até legislação trabalhista. É um outro âmbito, tema para lives de horas e horas e horas. O que a gente precisa entender é que, assim, frente a essas patologias, essas inflamações, o que causam essas inflamações contínuas, né? A fibromialgia, como eu falei, é como se fosse um megafone da dor. Ela estaria, na verdade, amplificando a sua sensação dolorosa. Então, mas mediante as quadros de patologias, seja as tendinites, no ombro, na coluna, o que quer que seja, então o paciente com fibromialgia, ele vai ter, né, uma sensação dolorosa aumentada, uma percepção dolorosa aumentada. E aí que leva, na verdade, a um quadro de sofrimento. Então, por isso que a gente precisa de um entendimento amplo, até da família, né, dos amigos, marido, esposa, companheiros, companheiras, para poder estar atuando junto, para poder estar entendendo junto. Ela mesma fez a autocrítica, né, do emagrecimento, que é extremamente importante, a perda de peso, para poder estar exatamente atuando na diminuição da carga em cima das articulações. Então, tratar a dor
é a gente atuar em várias frentes, né? Que vão o quê? Piorar a dor. E aí, com essa atuação em conjunto, a gente pode ter uma melhora desse quadro. Tá bom? Como eles falaram que era a última, é a última. Então acho mais uma vez, eu acho agradecer a toda a equipe. Tem uns bastidores envolvidos, é só uma live, mas por incrível que pareça, tem uns bastidores envolvidos. Então, agradeço a todo mundo que participou, agradeço às pessoas que estão mais próximas de mim, né? A Valéria, a Adriana, que dão um suporte gigante aí para os nossos pacientes, né? E a toda a equipe nossa da internet que trabalha junto, que faz aí isso tudo acontecer, os vídeos nossos. Tá bom? Beijo enorme para todo mundo. Obrigado, a gente se vê numa próxima live.